Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de Big Data, essa ilusão coletiva aí que tomou, que andou aí pelos anos 2000, que depois desandou em um monte de outra coisa que a gente usa hoje e a gente nem sabe que é relacionado com o que estava lá atrás. Então, vamos falar disso aí? Vamos lá? Para começar assim, tipo, falar assim, cara, você trabalha com Big Data? Assim, de certa forma, assim, né? Porque assim, primeiro que vamos definir esse monstro aí que foi muito falado lá nos anos 2010 ali, falava, ninguém entendia, até hoje ninguém entende, e até hoje ninguém sabe que merda é essa, porque ninguém definiu essa merda aí, assim, tá aí, né? Mas o que eu acho muito interessante, né? Se eu pegar qualquer artigo acadêmico aí falando da área de Big Data e a minha área é correlata a isso, né? Porque eu trabalho com Data Stream Processing. O que é Data Stream Processing? É o processamento de fluxos contínuos de dado, né? Então ali eu tenho um fluxo contínuo de dado e eu quero processar aquilo para obter informações. E aí observa, ó, dados, os dados estão correndo, mas estão correndo da onde, assim, tipo, da onde se vê esses dados? Sei lá, de várias fontes aí, pode ser que venham, obviamente, para mim eles estão no Kafka, né, mas pode ser que eles venham de rede social, quem sabe ali, tipo, alguém plugou ali, sei lá, algum analisador de posts ali, tá vendo, qual é o assunto mais falado aqui, quem sabe ele venha de um web crawler ali que tá pegando jornais e jogando ali. Pode não ser, né? Isso aí é o que a gente chama de dados não estruturados, né? Tipo, é um dado que não tem estrutura. Pode ser texto, pode ser áudio, pode ser imagem, né? Pode ser uma câmera ali, né? Por que não uma câmera? Pode ser uma câmera ali que manda frame, e eu tenho que processar aquele cara, né? Por que não, eu não boto câmera num Kafka e fico mandando um frame a cada 15 segundos de cada câmera e aí eu vou processar, dada a localização e quero saber tudo o que acontece, né? Por que não, né? Porque não tem esses dados, né? Ou pode ser que eles venham de sistemas, né? Como é a maioria dos casos, né? Tipo, no meu caso é telefonia. Sistemas Core Telecom injetam dados ali, a gente processa esses dados e retorna ali aquilo que você vê todo mês ali no seu final do mês. Tipo, você gastou tantos megabytes aqui de YouTube e WhatsApp também, né? Então é isso, né? Aí você fala assim, beleza. Então, Big Data é isso, tipo, mas assim, vamos definir isso, né? E aí o mais interessante que eu ia começar a falar, mas eu não comecei a falar porque eu acabei me perdendo no meu não roteiro, era que assim, todo artigo acadêmico que eu leio de Big Data, ele começa com uma mesma frase. Uma mesma frase, não importa se eu tô lendo ali sobre Spark, sobre que o Spark e o... Deixa eu até pegar, tem uma colinha aqui, né, galera? O Spark e o Hadoop lá, os processamentos antigos, que são os processamentos em batch, em batelada, que, ó, a cada 5 minutos pro nosso processo, ou a cada meia hora, ou a cada dia, né? Eu lembro que uma vez a gente fez um projeto ali para uma... Hoje seria chamado de streaming, né? Mas era um aplicativo de visualização de vídeos, uma operadora de um brasileiro aqui, né? E a gente fez um modelo de machine learning usando, acho que Hadoop e Mahout, né? Eu não trabalhei nessa área, não. Eu só trabalhei com uma equipe que estava trabalhando com isso, né? Eu naquela época eu não me envolvi com isso, que eu não me envolvia com essas coisas na época, não. Eu era um back-end ali muito especializado, né? Então, assim, eu usava a Hadoop e o Mahout. Eu vou tentar deixar os links desses caras aqui, eles ainda existem. Então, se você quer saber, o Mahout ele tem alguns algoritmos de machine learning, inclusive um de recomendação de conteúdo, onde você vai lá, põe quem deu like em o quê, e você consegue indicar conteúdo. Acho que duvidar até melhor do que alguns hoje que são não implementados, né? Às vezes eu falo com minha esposa assim que, tipo, existem alguns algoritmos ali nas plataformas, mas elas são muito ruins, eles são muito ruins hoje. Talvez pelo um problema que a gente vai falar um pouquinho à frente, né? E aí, assim, todos os artigos, como eu estava falando em Perdido pela segunda vez, eles começam com uma seguinte frase, né? Tipo, dada a inserção de todo mundo na internet, o crescimento do número de dados gerados leva a novos desafios de processamento. Por que isso? Porque é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Nos anos 2000, 2000 até 2020, né? Eu acho que isso aí, a gente fecha esse ciclo em 2020, talvez, assim, com a pandemia ali, né? Macabramente fechando esse ciclo, falando assim, olha, agora tá todo mundo online, todo mundo vai morrer, né? Então, assim, macabramente fecha esse ciclo de que é o ciclo da digitalização, ou seja, onde as pessoas elas param de ir para o mundo
físico, né? Não vou usar o termo virtual real, né? Porque virtual não tem oposição real, já devo ter falado nisso, né? Elas param de ir pro mundo físico e vão pro digital. Então, assim, a oposição entre o físico e o digital, né? Então elas saem do mundo físico obrigatoriamente e vão pro digital. Mas isso aí foi um processo que estava correndo ali desde o começo dos anos 2000. Aí, isso está acontecendo, de que? Sim, meu amigo. Tipo, a gente às vezes pensa que serviços novos foram criados e gente muito inovadora, não sei o que, não sei o que. Não, tudo que é serviço que a gente tem hoje já existia em 2000. Se você voltar para 2000 bolinho, ao invés de você ficar 3 horas ali olhando no seu stream ali que filme você vai assistir e pegar um que você não gosta tanto, você ia pra uma locadora, você conversava com o carinha ali, carinha, pô, cara, eu vi que semana passada você viu tal, e você vai ver tal hoje aqui, ó, esse aqui que chegou é legal, não sei o que, Brad Pitt ali, matando zumbi, não sei o que. Não tinha zumbi não na época, cara. O mundo tinha uma esperança na época, assim, os filmes eram tudo tipo, nossa, é uma história de amor ali, que o cara vai não sei o quê. E aí não tinha muita aventura, não. Tipo, porque era um mundo de esperança, né? A gente tinha esperança, então a gente tava mais preocupado com os nossos dramas pessoais do que esses dramas apocalípticos, né? Mas assim, essa digitalização ela aconteceu massivamente, isso gerou um monte de dados, né? E aí o que caracterizam esses dados? Essa é a grande questão, né? O que caracterizam esses dados, né? E aí a gente fala sempre lá dos 5 Vs, né? E eu aqui, eu pedi eu pedi para o ChatGPT gerar um básico aqui, mas eu tô filtrando, tá? Que é os 5 Vs, era volume, velocidade, ChatGPT não, DeepSeek, né? Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, né? E aí, assim, qual que era o importante da pesquisa nessa área? Eu tô falando de pesquisa ali, né? E talvez usar as plataformas para compreender esses dados, né? Que, assim, são dados com bastante volume, que são gerados massivamente. Então, imagina ali, eu quero putz, infelizmente. Por que o Twitter é importante lá? Pra quem não sabe, assim, às vezes a galera fala do Twitter como se ele tivesse sido uma grande rede social, né? Eu sinto informar que ele nunca foi uma grande rede social, ele nunca passou o Pinterest em importância, né? Tipo, em número de usuários. Ele nunca foi, né? Mas o que ele tinha? Ele tinha uma distribuição pela sociedade. Então, assim, se eu plugava ali se eu fizesse uma pesquisa, eu tinha uma opinião ali no real, né? E plugasse ali o meu algoritmo de machine learning e fizesse uma pesquisa de opinião ali, dado tipo quem tava xingando não sei quem ou quem tava elogiando, né? Eu vi que assim, pô, a informação daqui bate com aqui, então é mais barato eu fazer um algoritmo de machine learning do que ir pra rua ficar perguntando um monte de gente, né? Então assim, era por isso que o Twitter era importante, né? Então tinha muitas publicações acadêmicas que eu olhava o quê? Eu quero olhar pro Twitter para saber o quê? Para saber o que a sociedade tá pensando, né? Porque ele tinha uma distribuição homogênea ali na sociedade e tinha APIs para isso, né? Então assim, mas ele tinha muito volume de dados. Então assim, você quisesse ali fazer uma pesquisa, né? E eu tentei ali, quando eu fiz um algoritmo de mineração, uma matéria de mineração de dados, mas eu não cheguei a concluir, né, no meu mestrado, que aí eu fui inocentemente baixar os dados do Twitter para olhar dados de eleição lá em 2022, né? E aí eu vi que era muito dado lixo, né? E aí entra o quarto V, a veracidade, tipo, esses dados aqui não são verídicos, porque imagina só, quanto disso aqui é robô? Não sei, né? Ou assim, uma das coisas que eu fiz assim, eu quero saber quantos desses tweets são iguais, né? E tinha um monte de tweet igual para um monte de usuário diferente. Provavelmente que era um robô, assim, eu podia definir que, ó, a chance disso aqui ser um robô, né? Mas assim, isso aí é na veracidade, eu tô definindo, pô, esse dado é real ou esse dado não é real. Por quê? Porque se eu quero extrair informações daquele dado, eu preciso saber o quê? Pô, esse dado é real ou esse dado não é real? Porque se esse dado não for real, ó, eu não quero saber, né? Então, assim, se tem um cara ali, se tem um pastor aí xingando a minha marca, porque, tipo, a minha marca resolveu fazer um negócio do Dia dos Namorados inclusivo, tipo, não quer dizer que aquela campanha que ele tá fazendo, que ele tá incitando o povo, vai comprar, até porque, assim, a classe social, o meu público-alvo não é aquele público-alvo. Então, assim, você tem a veracidade de você ter que ser bastante senso crítico para analisar a veracidade de um dado ou não, né? Um outro V, eu estava falando do volume, né? Eu pluguei ali no Twitter, eu vi que, assim, a API do Twitter gratuita garantia 1% de download. Aí quando eu vi, esse 1% era dado pra caramba, né? Tipo, em tempo real ali, você plugava o negócio começava a cuspir dado. Aí você ficava salvando aquele negócio. Aí você falava, vou tomar um café. Quando você voltava, tinha 10 GB de banco ali. Você fala assim, caramba, eu tenho que processar tudo isso aqui. Não vai dar certo, não.
Que é o volume e a velocidade, né? É muito dado, muito rápido, né? E a variedade, né? Às vezes, assim, tipo, por exemplo, se for de Twitter aqui, era texto, era imagem, era vídeo, um monte de coisa. E aí a gente tinha que transformar isso aqui em número, em dado estruturado. Dizer assim, ó, tem isso aqui, tantas pessoas com isso aqui, blá blá, ou tem tantos robôs. A gente tem que transformar aquilo dali em informação, né? E aí o último V, né? Eu falei volume, velocidade, variedade, veracidade, se é verdadeiro ou não, e o valor. Eu tenho que transformar aquele dado em algo valoroso. Que daí eu consigo extrair valor ou não consigo extrair valor. É engraçado, né, que a gente delegou todos essa pipeline aí para as IAs, né? Hoje a gente fala assim, pergunta para IA, pergunta para IA, pergunta para IA, pergunta para IA, pergunta para IA. Mas a gente não pondera, tipo, peraí, a informação que a IA me dá, ela é verídica, ela tem valor, né? Porque assim, a gente garante que tem volume, velocidade e variedade. Eles estão processando ali. Eu delego toda essa coisa aí para o fornecedor da IA, mas eu não fico me perguntando assim se eles têm valor ou não tem valor, né? Então, assim, isso aí era o que a gente definia Big Data. Então, Big Data, assim, tem uma imagem, deixa eu até procurar, né? Aqui, ó. Big Data is like teenage sex. Tinha um meme ali que eu vi num evento, acho que se for duvidar foi lá para 2010, eu lembro que a empresa que eu tava, né? Que a pessoa botou uma apresentação que assim, tipo, fala de Big Data, tá bom. Aí fala assim, Big Data é como sexo na adolescência. Todo mundo fala sobre, não, ninguém sabe realmente como fazer, todo mundo pensa que está fazendo e todo mundo reclama, todo mundo diz que está fazendo, né? Então, assim, era uma coisa muito, assim, eu não sei se algumas pessoas fizeram, assim, é até raro saber, será que as pessoas realmente extraíram esses dados aí, esses dados de múltiplas fontes, assim? Hoje eu vejo que isso evoluiu bastante, né? Tem um rapaz que eu conheço que eu sigo, que eu sigo não, né? Eu conheci ele fisicamente, né? E eu vejo de vez em quando no LinkedIn postando que, assim, ele trabalha com agricultura de alta precisão, né? E aí, assim, você vê que ele faz Big Data, de certa forma, que ele coleta diversos, joga diversos sensores em plantações, coleta dados, processa esses dados e consegue informações valiosas, né? A gente tinha uns projetos desses na empresa de IoT industrial que a gente trabalhava. Tipo, a gente vai jogar sensores aqui, vai extrair esses dados, né? E vai dar dados para vocês. Vocês fazem o que vocês têm com dados, porque a gente não é engenheiro agrônomo para processar esses dados, né? Mas voltando aqui ao Big Data, né? E aí eu falei assim, né? Tipo, beleza, eu falei ali das tecnologias que se usavam, né? O Hadoop, o Spark, né? Tem diversas tecnologias que se usavam. Hoje a gente aplica você fala assim, muito de IA, né? Assim, acaba que essa história de Big Data acabou virando IA, né? Acabou se tornando o que é IA hoje em dia. Muito que a gente fala que é IA, mas assim, é engraçado que não precisa só ser IA, né? A gente pode. Isso poderia ser mineração de dados. Eu falei assim: olha, eu tenho um monte de dados aqui, eu quero minerar esses dados e eu quero extrair informações valiosas dele. Mas primeiro, a gente tem que pensar nesses dados, ponderar sobre o que eles são. Tipo, beleza, o que é isso aqui? Como é que eu avalio isso aqui? Como é que eu extraio informações, né? E eu sou muito assim, né, que se a gente não souber como trabalhar esses dados manualmente, a gente não tem nem como validar se aquela informação é boa ou é ruim. Tipo, eu não sei. Pensar aqui, né? Eu quero saber ali se uma informação, se minha marca é bem falada ou não é bem falada no Twitter, né? E aí eu falo assim, pô, beleza, assim, qual a palavra mais associada à minha marca? Com certeza vai ser para. E para. Por quê? Porque esses são stop words, né? Tipo, se a gente não souber filtrar esses dados, trabalhar eles bem, tipo, falar assim, não, eu quero tirar aqui, só botar substantivos, adjetivos, eu quero ver qual que é as palavras mais associadas à minha marca, né? E aí eu olho lá que, tipo, é merda, é porra, é filho da puta, não sei o quê. Opa, pera aí. Estão xingando a minha marca. Agora, se eu assim, amei, comprei, adorei, vou de novo, não sei o que, pô, peraí, a galera tá gostando da minha marca, né? Então, se você não souber processar isso mentalmente assim, tipo, pelo menos estruturar uma pipeline, né?
Quando eu fiz minha especialização em inteligência artificial, né, eu trabalhei com reconhecimento de imagens, que era uma coisa que eu gostava bastante, né, e a gente se fala de pipeline de dados. Quando a gente sempre tem uma pipeline, assim, tipo, primeiro eu extraio quais são os padrões, depois não sei o que, eu vou fazendo uma pipeline, eu consigo mais informações do que só confiar numa coisa abstrata, genérica, aquilo lá, que não vai dar informações nenhuma. E depois eu tenho que saber o que eu tô fazendo, né, eu tenho que saber, né, tipo, básico, né. Eu tô extraindo informações da minha marca aqui, tipo, de dados de redes sociais. Cara, se você não souber o que você tá fazendo, você não tá fazendo. Você não tá fazendo. Você tá pagando para uma IA que você nem sabe a merda que ela tá fazendo, né? Tipo, isso é o básico, né? E aí, assim, o que eu volto a falar aqui, né? Que aí, assim, tem a diferença ali do que é o batch, embatelada pro streaming, né? Que eu falei no começo que eu trabalho com Data Stream Processing, que o Spark e o Hadoop era embatelada, né? Embatelada você junta um conjunto de dados ali, então pega ali, ó, todas as curtidas dos usuários desde ontem até hoje. E vou lá e executo de novo, executo aquele cara e gero um resultado. Aquele resultado eu vou usar lá, tipo, como se fosse digamos assim, minha recomendação de conteúdo. Recomendação de conteúdo é uma área bem interessante aí de machine learning. Eu fiz um curso também de uma recomendação de conteúdo na Udacity. Eu adorei, assim, que era uma coisa muito de estatística mesmo. Tipo, olha, tais pessoas curtem isso, tais pessoas curtem isso, esses algoritmos aqui, blá blá blá, a gente calcula assim. E aí a gente, tanto que a prova que a gente ia entregar era em Excel. Né? Eu não entreguei a prova porque eu não paguei o curso, né? Mas eu vi ali, na época, a Udacity não, né? Como é o nome daquela sei lá, a Coursera, né? Eu fiz pela Coursera, um curso de recomendação lá para 2013, recomendação de conteúdo. Eu achei bem interessante, né? Pra quem não sabe, nessa época eu trabalhava com IA. Eu trabalhava com síntese e reconhecimento de fala, então fazia muito sentido eu trabalhar com isso, né? E aí, beleza, só que qual que é a desvantagem do batelada, né? Qual que é a desvantagem do batelada? Ele tem uma latência muito alta. Então, assim, se eu tô falando ali do algoritmo que vai a cada 6 horas, a cada 10 horas, ele vai ser muito caro, porque ele vai ter que processar muito dado, o que vai acontecer? O meu dado vai ter uma latência de 6 horas, né? Ele vai demorar 6 horas para ele ser produzido, né? E como que eu reduzo isso? Como que eu faço para eu ter o dado mais rápido? Primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu posso trabalhar em streaming. O que é o streaming? Eu pego todos os dados que chegou no último minuto, ou todos os dados que chegou agora, e processo eles, né? Que aí eu vou processando eles em fluxo de dados. Só que para processar em streaming, eu estou entrando num paper muito interessante que chama a evolução dos frameworks do stream processing, né? Eu tenho que mudar a forma como eu penso o processamento, né? E aí, primeiro lá, eles tinham um conceito de query contínua, né? Query contínua é diferente da query, né? Imagina lá assim, eu quero ver quais são os 10 filmes mais vistos, quer dizer, imagina que eu tô passando shorts lá no YouTube, né? Ou não, desculpa, eu tô passando shorts lá no YouTube, eu passo aqueles caras o tempo todo, né? E aí eu quero saber quais são os 10 shorts mais vistos do dia pelo Vitor, né? Quero classificar eles um tipo lá, alguma coisa assim, não sei o quê. E aí, toda vez que eu recebo um short, eu coloco ele como visto. Só que aí, tipo, o jeito que eu faço a query para construir o resultado, ele tem que ser de forma que essa query ela tem que ser contínua. E aí você tinha umas regrinhas lá, uma coisa bem chata para você fazer isso, né? E é até interessante, assim, saber que... eu nem sei, eu nem lembro direito, eu escrevi isso na minha dissertação, na minha dissertação de mestrado, porque, assim, são umas regrinhas que eu não trabalhei com isso, né? Porque depois disso veio o tal do HDFS, né, o Hadoop File System, né, que é tipo um sistema distribuído, e aí, aí veio o Spark, foi o Spark, acho que foi, né, que criou o conceito de Map Reduce, onde eu mapeio as entradas e depois eu agrego elas, então tem o conceito de Map Reduce, eu digo assim, olha, todos esses vídeos que chegaram aqui são do Vitor, né, e aí, assim, tipo, agora você vai reduzir ele, né? E aí isso mudou o conceito até mesmo, assim, tanto de batelada, né? Quanto de streaming. O de streaming passou a usar esse conceito, um conceitinho que chamava microbatching, né? E aí, por fim, veio o tal do Kafka. E o Kafka transformou em fluxo mesmo, né? Vamos transformar isso em fluxo, e aí eu vou processar isso em fluxo, eu vou fazer o quê, né? Ou é o que veio o Kafka, aí vem... Tem lá, assim, você tem um Flink,
que eu não sei como funciona muito bem a fundo, assim, eu não trabalho com Flink, né? Mas eu sei que qual que é a diferença do Flink pro Kafka, o Kafka Streams, né? O Kafka Streams você tem o conceito de, você tem um estado, né? E aí você tem um estado, você tem o conceito de. Você pode salvar o estado local. Então, o Vitor viu tal vídeo, então salva aqui. Vitor viu tal vídeo, salva aqui. Vitor viu tal vídeo. Eu tenho esses dados aqui. Se eu quiser produzir dado baseado no meu estado, eu posso produzir dado, né? Então eu tenho um estado ali presente, não em memória, né? Ele não é em memória, ele é salvo em disco. Então, isso é muito interessante que ele se mantém ali, mesmo se, tipo, se eu tô processando ali, eu dou um kill no processo, eu dou um deleto pod lá, ele vai conseguir reconstruir aquele estado, mesmo sendo salvo em disco, não é tão eficiente, mas ele consegue. Mas isso é o Kafka Streams, né? Você consegue processar esse fluxo muito grande de dados, né? Então, assim, sendo meu cafezinho já deu 20 minutos aí, né? Mais uma daquelas séries em 20 minutos que as pessoas elogiam, mas assim, é quando eu começo a falar do negócio, eu vejo que deu 20 minutos, né? Então, assim, o que eu falei aqui? Eu falei sobre o que é esse Big Data então, como a gente saiu desse conceito abstrato que ninguém entende, que ninguém sabe o que é, chamado Big Data, chegou no processamento batch, falou de IA e por fim falou de Data Stream Processing, e como tudo isso é um grande campo que surgiu com o quê? Surgiu com o uso massivo da internet. Então aquela coisa que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas pensam que as tecnologias surgem da genialidade das pessoas, mas não, né? As tecnologias surgem dos problemas que as pessoas têm que lidar. Por isso que é muito interessante que todos os papers dessa área começam com as mesmas frases, que é dado a massiva inserção de indivíduos na internet, a extrema indivíduos e dispositivos, né? A uma produção de muito dado que precisam processados por novas formas. Então, assim, esquece aquele SQL lá que você tinha, esquece essa merda aí. Eu poderia ter falado também de Data Lake, mas isso é uma grande baboseira aí que foi inventada só para você gastar, sua empresa gastar dinheiro, né? Brincadeira. Mas assim, tipo, grande parte tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter te ajudado alguma coisa, espero ter te dado alguma ideia aí magnífica sobre, cara, eu tenho que saber como é que eu uso meus dados. Ou minha empresa, pô, será que eu posso trair dados da minha empresa aqui? Eu posso fazer alguma coisa? Ou será que eu posso confiar na minha IA? Ou será que tem fontes mais confiáveis que uma IA? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia para vocês.